Hoje a gente entra na parte final de 2 Coríntios, capítulo 12, a sua última parte, e aí só vai ficar faltando o capítulo 13. Se você está assistindo apenas esse vídeo, não viu os demais, sugiro a você que volte lá no início, tenha essa dedicação, esse zelo, esse desejo de conhecer o texto, versículo a versículo, os detalhes por trás, as coisas que o Calvino traz. Esse estudo foi totalmente baseado no comentário de Calvino sobre 2 Coríntios. Enfim, é muita riqueza, muita riqueza. É um texto, né, é um livro que revela muito do Paulo pastor, Paulo como essa pessoa que carregava com ele, né, a preocupação com todas as igrejas implantadas por ele nas suas viagens missionárias, o poder que Deus manifestou através da sua vida, através da sua pregação, como ele vai dizer hoje, com sinais, maravilhas e milagres. Então vamos entrar no texto, capítulo 12, versículo 11 de 2 Coríntios. Ele tinha acabado de falar no trecho anterior, né, na parte primeira do capítulo, do versículo 1 ao 10, sobre o fato dele ter tido que tomar um caminho de autoproclamação para convencer a igreja de como esse caminho era pernicioso e como aquelas pessoas a quem alguns da igreja estavam dando ouvidos, ao se autoproclamarem, faziam uso de uma forma vazia de imposição de autoridade, porque Paulo segue esse caminho da autoproclamação apenas para mostrar como isso era esvaziado, porque na verdade o ministério dele não precisava que ele se autoproclamasse, porque veio cheio de selo de autoridade. Então ele havia falado no trecho anterior, daquele trecho que começa, né, com espinho na carne e termina quando sou fraco e que sou forte, é o vídeo anterior, e agora ele segue no 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Essa insensatez de Paulo está sempre ligada aqui a essa autoproclamação que ele julgava ser totalmente desnecessário, uma vez que, como eu já falei, o ministério dele de pregação vinha cheio do selo de Deus, e ele não precisava. Então, a autoproclamação é coisa de quem é esvaziado de autoridade. Quem possui autoridade dada por Deus, quem tem o selo de Deus no seu ministério, não precisa se autoproclamar. Então, ele vai dizer, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês. Ao invés de vocês terem dado ouvido a esses falsos apóstolos, a reação primeira de vocês deveria ter sido se levantar em minha defesa. Mas vocês não fizeram isso. Eu tive que fazer. E aí ele vai dizer que ele teve que fazer por um único motivo. Pela defesa do próprio evangelho. Como eu já disse em vídeos anteriores, e hoje também ele vai passar por isso aqui. Ele vai dizer, pois em nada sou inferior aos superapóstolos. E aqui superapóstolos, tanto podem ser esses, né, que se autoproclamam, mas Calvino vai dizer que esses superapóstolos, de certa forma, eles se fiavam, se apoiavam no fato de ter tido convivência com os apóstolos, 12. Ele vai falar, olha, se vocês me compararem com os 12, né, com os apóstolos, vocês vão ver que eu não sou nada inferior a eles. E se é nisso que se baseia a autoridade desses apóstolos falsos, que eles conviveram com os 12, né, receberam deles autoridade, vocês vão ver que eu não sou inferior a eles em nada, embora eu nada seja. Então vou ler de novo o versículo 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Versículo 12. As marcas de um apóstolo, então existem marcas do apostolado. E Paulo vai dizer que são 3. Sinais, maravilhas e milagres. Sinais, o Calvino vai dizer, né, diz no seu comentário, que é aquilo que traz instrução. O sinal ele não vem só como... Ele não vem esvaziado. O sinal não é só uma demonstração, digamos assim, teatral ou esvaziada de valor ou algo que... Não, todo sinal
ele traz uma instrução, ele revela, ele manifesta aquilo que, né, que ele vem testificar. Maravilhas, ele vai dizer que, olha, o que foi realizado no meio de vocês, eu tenho certeza que pasmou vocês. É esse estado de ficar pasmado diante de algo que nunca foi visto antes. Calvino vai dizer isso, né? Que essa gente, esses gentios, não tinham Deus no mundo, esses gentios não tinham luz, esses gentios não sabiam nada sobre Deus. E então Deus envia Paulo com essa mensagem maravilhosa de reconciliação e diz que o evangelho é também para eles, né? O evangelho é maior e mais extenso, né? Do que os próprios primeiros apóstolos pensavam, né? E conforme eles foram lidando com o evangelho ali logo no início, com a pregação do evangelho, depois da ressurreição de Cristo e da sua ascensão aos céus, e que eles começam a lidar com a pregação do evangelho, e então Paulo recebe a luz do evangelho direto do próprio Cristo no seu caminho, né, para Damasco, e eles, em contato com tudo isso, eles começam a perceber e a serem instruídos no Espírito e a experimentar que o evangelho é coisa grande, é coisa enorme, é coisa para o mundo todo, né? Então ele vai falar, olha, as marcas de um apostolado, sinais, maravilhas e milagres, que Calvino vai dizer que são as manifestações do poder de Deus, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Não apenas todas essas marcas, sinais, maravilhas e milagres, atestavam Paulo e sua autoridade, como a sua própria paciência e perseverança numa ambiência de ingratidão manifestava o poder de Deus, né? A despeito de todas essas situações que ele passava com a igreja, ele perseverava naquilo que foi confiado, naquilo que foi chamado a fazer. E tudo isso com grande demonstração de selo de Deus, de grande autenticidade, através de sinais, milagres, sinais, maravilhas e milagres, né? Versículo 13. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês? Perdoe-me essa ofensa. Eu já havia falado no vídeo anterior que tem um tom muito de ironia aqui, né? Quando Paulo começa lá, ele fala, olha, eu vou me fazer de insensato para que vocês vejam a grande falta de sabedoria de vocês a darem ouvido a essas pessoas que se autoproclamam, a darem ouvido àquelas pessoas que ganham vocês por palavras vazias. Eu não teria que precisar falar absolutamente nada, porque, como já disse também anteriormente, o fato de vocês existirem é prova de que meu ministério é totalmente autenticado, né? Não há nada que autentique melhor o ministério de um pregador do fato das pessoas se converterem, o fato de que as pessoas que antes não viam Deus, agora veem Deus. As pessoas que antes tinham coração de pedra, agora têm coração de carne. As pessoas que antes odiavam, faziam oposição a Deus, agora amam a Deus. Então, assim, essa é a principal marca, o principal selo, o principal sinal. Mas, para além disso, houve outros mais. E Paulo fez uma opção, já falei, em relação a essa igreja, de não ser peso, de não depender da contribuição deles para absolutamente nada. Então ele vai falar, poxa, que contradição, no lugar onde eu fui, né? Usei de maior generosidade, em que eu abri mão de sustento totalmente legítimo, onde deveria haver mais ingratidão, onde deveria haver mais gratidão, houve tanta ingratidão. E é essa ingratidão que Paulo agora vai censurar, né? Ele vai dizer, 14, agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso. Então, Paulo já havia estado lá durante um ano, eu anotei aqui o tempo que ele ficou lá, ele esteve lá durante 1 ano e 8 meses, né, na sua primeira viagem, isso está lá em Atos 18, 11, ele fez uma segunda e agora pretendia ir a terceira vez. E ele vai dizer aqui, ó, eu não serei um peso porque o que desejo não são os seus bens. De alguma forma, essa igreja se portava de tal maneira que Paulo precisou seguir esse caminho de não depender da oferta da igreja para absolutamente nada. Talvez porque, como a gente viu anteriormente, essa igreja tinha um problema
como a gente vê em 1 Coríntios, né, de duvidar da autoridade de Paulo de forma tão rápida, infantil, e, no entanto, acreditar tão facilmente nesses super apóstolos que vinham sem selo de autoridade, que vinham sem manifestação do poder de Deus, né? Então, ele vai, de alguma forma, ele entendeu que essa igreja precisava, então, que ele não fosse peso. Não que peso ele seria, né? Porque seria totalmente justificado o sustento dele. Mas ele optou por isso. Porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos, para que fique evidente o meu amor por vocês, o meu zelo por vocês, o meu desejo, a minha perseverança, a minha paciência. Aí ele vai dizer, ó, além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. O que ele estava querendo dizer? Aí eu vou falar uma coisa que Calvino fala e a outra coisa que eu li no comentário da minha Bíblia da Reforma. Ele quer que fique bem claro o amor paternal dele por essa igreja, como ele tem essa relação íntima de filiação com essa igreja. Então ele vai dizer, olha, eu que estou doando, eu que estou me dando. Vou ler aqui de novo, olha. Eu que tenho ajuntado, quando ele diz aqui, além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu estou me colocando nessa posição de zelar, de cuidar, de me doar, de me gastar. E aí Calvino vai falar que mesmo que ele tivesse aceito sustento, ainda assim a condição dele era de pai. A forma como ele se porta diante das igrejas com essa inclinação de coração, com esse tipo de motivação de pai para filho. E uma coisa que eu achei muito interessante no comentário da Bíblia é que ele fala o seguinte: a igreja de Coríntios ainda era infantil, ainda era criança. Por isso que Paulo fala que ele precisa se dar à igreja, naquela condição que a gente sabe, sim, enquanto os filhos são pequenos, enquanto os filhos dependem de nós, somos nós que temos que abençoar os filhos com sustento, somos nós que temos que prover os filhos, né? A gente provê a vida, né? Deus, então, manifesta esse dom através da gente e a gente que deve, então, como na posição de pais, de gerar cuidado, provisão e tudo que os filhos necessitam, enquanto eles precisam da gente. Até que chegue o dia, como a própria Bíblia vai dizer, que os filhos, honrando aos pais, vão cuidar deles na velhice. Só que essa igreja não tinha chegado nesse ponto de maturidade que pudesse cuidar de Paulo. Eu achei sensacional esse comentário da Bíblia da Reforma. Essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo da Reforma. Eu comprei, ela é comemorativa dos 500 anos da Reforma e vem com comentários do Lutero. Então ele vai dizer assim, essa igreja era tão infantil que Paulo precisava se portar como esse pai ainda de filhos crianças, que precisam de provisão, de cuidado, de sustento, e não de filhos maduros que poderiam, então, assumirem essa postura de cuidar dele, né? De gerar para ele cuidado como honra que os filhos devem dar aos pais na hora em que esses, então, não puderem mais, né, por conta da sua velhice, fazer isso. Achei sensacional esse comentário, como mostra a infantilidade da igreja, que a gente vê em 1 Coríntios, né, como os dons causaram divisão ao invés de causar edificação. Aí eu achei, assim, sensacional esse comentário. Então ele vai seguir, né? Versículo 14. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Não é isso que os pais fazem pelos filhos? A gente doa absolutamente tudo, né? A gente se desgasta em noites a fio cuidando, né? A gente se desgasta em idas e vindas. Então, faz esse paralelo com o cuidado de Paulo com essa igreja, né? Esse cuidado todo que a gente tem com os nossos filhos, é essa postura que Paulo tinha em relação à igreja, né? De filiação. Eu dou tudo que tenho por vocês,
porque eu tenho interesse em vocês, né? Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Eu dei tanta demonstração de amor, de zelo, de cuidado, e aquilo que devia gerar uma gratidão imensa, né? Acabou gerando tanta ingratidão, acabou gerando, enfim, a necessidade de eu me autoproclamar para defender, então, o evangelho que eu prego, né? Versículo 15. Não, já li o 15. Versículo 16. Seja como for, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, como sou astuto e os prendi com astúcia, aqui também, de novo, é a ironia. Porque alguns, a gente sempre tem que lembrar que são alguns da igreja, acusavam Paulo de usar de astúcia, de manipular para dominar. A gente já viu em vídeos anteriores, ele vai falar aqui no texto, por acaso eu dominei vocês, eu escravizei vocês? Na verdade, não fui eu que levei a mensagem de libertação, porque o que eu proclamo é Cristo, e Cristo liberta. Os que se autoproclamam querem seguidores de si mesmos, e isso gera escravidão, não liberdade. Então ele vai falar, olha, vocês me acusam aí, né, de astutos, né? Ele vai dizer aqui, ó, no entanto, seja como for, não tenho sido peso para vocês. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Mas de que astúcia ele está querendo dizer? Porventura, versículo 17, eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? O fato deles estarem alinhados mostrava o mesmo espírito, a unidade de espírito que eles tinham. Paulo, então, faz questão de defender os outros mensageiros dele para que ficasse evidente que todos tinham o mesmo espírito. O espírito de entrega, de doação. E que se houve astúcia, foi a astúcia própria, vamos dizer assim, né? Porque a palavra astúcia aí Paulo está usando como ironia, então ficou uma palavra desencaixada. Mas a astúcia dele era para ganhá-los para Cristo e não para si mesmo. Ele não usou de astúcia para formar seguidores, né? Ele usou de astúcia nesse sentido de sabedoria, de discernimento, para ganhá-los para Cristo. Versículo 19. Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Ele o tempo todo deixando claro que a defesa que ele precisava fazer não era dele, Paulo. Paulo não precisava ser defendido. Paulo entendia, né, que todas essas coisas pelas quais ele passava fazia parte do pacote da sua responsabilidade, né, que era o preço que ele tinha que pagar para que o evangelho de Jesus fosse disseminado pelo mundo. Então ele vai dizer, olha, a gente não está defendendo a nós mesmos, mas tudo que a gente faz, toda essa insistência, toda essa forma, toda essa conduta, você vê que Paulo faz inúmeras tentativas antes de, vamos dizer assim, né, agir com rigor, que eles às vezes acusavam Paulo das cartas serem muito rigorosas e dele pessoalmente não ser. Ele falou, olha, tudo que a gente faz é porque a gente precisa deixar claro para vocês todas as riquezas de Cristo, como vocês, se ouvirem a voz da gente, né, de nós, os enviados, os mensageiros, aqueles que temos sido usados por Deus para levar a mensagem a vocês, vocês vão ser abençoados. E não há intuito maior, não há motivação maior para a gente do que essa. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava e que vocês não me encontrem como esperavam. Então, quer dizer, pode ser que na presença de vocês eu tenha que ser duríssimo, que eu tenha que punir, excluir, enfim, disciplinar aqueles que insistem no meio da igreja em não me acolher, aqueles que insistem em ir contra a minha autoridade, aqueles que insistem no caminho da ingratidão, aqueles que insistem no caminho da divisão. Ele vai falar mais adiante, temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, olha essa lista de desordem,
briga, inveja, manifestação de ira, divisão, calúnia, intriga, arrogância, desordem. Como é que eu vou lidar com isso tudo quando eu estiver diante de vocês? Me ouçam todos os argumentos que eu usei durante toda essa carta, para que quando eu chegue aí eu não tenha que ser duríssimo com vocês, que eu não encontre vocês como eu esperava, que a minha palavra não tenha caído em solo fértil e frutificado, né? Versículo 21. Receio que ao visitá-los outra vez o meu Deus me humilhe diante de vocês. Que humilhação é essa? É ele encontrar essa igreja nesse estado, né? A igreja é fruto do ministério, né? Do pastor aqui Paulo, do apóstolo aqui Paulo, né? Mas quando a igreja está cheia de inveja, manifestação de ira, divisão, calúnia, intriga, arrogância e desordem, isso é vergonha para quem? Para o ministro, para o pregador, para o pastor, no caso aqui para Paulo, para o apóstolo. Então essas coisas, a identificação dele com a igreja, como a gente vê, por exemplo, na oração de Moisés, quando ele se coloca no lugar do povo, intercede dizendo, né? A gente é realmente de dura cerviz, a gente é povo obstinado, mas se o Senhor riscar esse povo todo, acabar com esse povo todo, eu não sigo. Segue com a gente. Ele faz essa oração de identificação. Esdras também faz isso. Ele faz uma oração como ele se coloca como no mesmo lugar daqueles a quem ele lidera, e faz essa oração por identificação. Uma amiga sempre conta que estava uma vez num culto, eu nunca esqueci essa história, que eu acho ela muito bonita. E na pregação o pastor dizia sobre os ferimentos causados por outros pastores, pelas pessoas. E esse pastor então falou, olha, em nome desses pastores, eu peço perdão a vocês por todo o mal que a gente pode ter causado. E aí ele não causou propriamente aquele mal, mas ele pede perdão no lugar. Então isso que Paulo aqui é essa identificação, olha, encontrar vocês assim para mim é humilhante. É humilhante porque eu não estou sendo bem sucedido em torná-los, então, aquela noiva que a gente já falou em vídeos anteriores, cujos afetos estão totalmente em Cristo, porque se o afeto de vocês estivesse em Cristo, não seriam esses frutos que eu encontraria no meio de vocês. Então, para mim é humilhante. Receio que ao visitá-los outra vez o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo estava tendo muito trabalho com essa igreja, mas o caminho que Paulo escolheu foi o de perseverar com sinais, milagres e maravilhas, para que então o seu objetivo fosse alcançado. O objetivo de Paulo era ganhá-los para Cristo e insistir com eles nesse caminho de santidade, né? Nesse caminho, ele vai falar que a santidade que ele almeja, a igreja imaculada que ele almeja, é essa igreja que tem olhos só para Cristo. E ele vai dar tudo o que ele tem para que isso aconteça. Que exemplo de Paulo, que zelo de Paulo, que parâmetro de pastoreio de Paulo. Que a gente seja povo que honre o ministério dos pastores que estão, né, na nossa liderança, que a gente seja veículo não de humilhação dos pastores que estão, né, que nos lideram, mas que antes a gente seja motivo do bom orgulho deles, né? Bom orgulho no sentido da manifestação dos frutos do Espírito, da semente que foi lançada, né? A semente é lançada pelo Espírito, é espiritual, é algo dado espiritualmente e que então se manifesta também espiritualmente, para mostrar que a riqueza de Cristo está sendo distribuída no meio de nós. Que Deus nos abençoe.